Retornando, então, para essa primeira mesa de debates, cujo tema é uma experiência de parceria para a inclusão social dos egressos de audiência de custódia, Tribunal de Justiça, CEAPES e o Projeto Redes. Coordena essa mesa Rafael Franzini, que é o representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes no Brasil, e nossos palestrantes, Dr. Paulo de Abreu Lorenzino, juiz do setor de inquéritos policiais do DIPO, senhora Marília Capone, do Projeto Redes, também do Projeto Redes, senhora Helena Rodrigues, Dr. Lucas Nascimento Seara, articulador jurídico do Projeto Redes, e doutora Márcia Antonieto, representante da Central de Alternativas Penais e Inclusão Social, CEAPES. Com a palavra, coordenador da mesa, Rafael Franzini. Boa tarde. Eu vou rir a todos vocês. Muitas vezes estou falando, né? Mas aqui o papel vai ser deles, né? A única coisa que eu vou fazer é controlar o tempo, né? Então, já foram apresentados os integrantes da mesa e vai falar em primeiro lugar o Dr. Paulo. E então, sem mais introdução, vou dar a palavra para ele, que é muito mais importante do que eu tenho para dizer. Não? Muito obrigado, doutor Rafael. É um prazer aqui ter recebido esse convite para conversar um pouco com os senhores sobre a experiência que eu tenho tido nos últimos quase 2 anos, participando do Departamento de Inquéritos Policiais, que é o DIPO, aqui desse fórum, especialmente aí na realização das audiências de custódia, que foi o que nos trouxe até hoje nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Queria agradecer também aos demais componentes dessa mesa. É um prazer dividir essa conversa com vocês. E claro que temos muito a aprender com essa parceria e com esse dia de hoje, em que nós vamos ouvir aqui não só a parte técnica jurídica. Aliás, eu vou pedir a licença de não utilizar de termos técnicos, porque o nosso público aqui não é formado só de operadores de direito. Temos mais da área de saúde, que, aliás, é quem tem mais a trazer para nós hoje, de informações e de conhecimento, do que de conhecimentos técnicos, que os demais aqui, que são operadores de direito, estão cansados de saber. Tá? Essas questões jurídicas, então, vamos deixar de lado. Mas eu não posso aqui fazer minha explanação sem explicar aos operadores médicos o que acontece numa audiência de custódia e o que se passa na cabeça de um juiz. Então, essa experiência que eu vou trazer para vocês, e mais do que isso, nesses 2 últimos anos de audiência de custódia, a mudança de paradigma, a mudança, o rompimento de obstáculos, de barreiras, de conceitos que eu, um juiz de direito, pude vivenciar. Eu iniciei a carreira já faz 10 anos, e de lá para cá, com essas audiências de custódia, eu pude reaprender muita coisa e aquilo que eu falei no início, quebrar conceitos que antes estavam enraizados dentro de mim, que é um juiz de formação acadêmica como todos nós operadores do direito. Nós aprendemos o que na faculdade? Nós aprendemos dogmas, nós aprendemos leis, nós aprendemos a interpretar códigos, mas nós não vivenciamos o que acontece no dia a dia da rua. E eu vou focar, basicamente, aqui, claro, na prisão preventiva, e vou focar na audiência de custódia envolvendo as pessoas doentes. Pessoas doentes, vamos entender aqui como as pessoas dependentes químicas, que foi com que eu me deparei nesses últimos 2 anos. Mas antes, eu vou falar, então, do que se aprende na faculdade. O que se aprende na faculdade em relação à prisão preventiva? Para vocês que não são da área entender. Prisão preventiva é que ela vai prevenir alguma coisa. É a prisão que você vai decretar, o juiz vai decretar, antes daquela pessoa que foi conduzida da delegacia, que foi presa em flagrante. É a prisão que vai ser decretada antes dela ser julgada, antes de que ela se defenda, antes de que, sobre aqueles fatos, tenha sido analisado se é necessário ou não punir aquele sujeito. Então, é uma prisão cautelar na qual o juiz tem que ter muito cuidado.
muito cuidado, porque ainda não houve aquele efetivo julgamento. E aí, a nossa lei, a nossa doutrina nos ensina os pressupostos para a gente poder prender aquele sujeito. Tá? Antigamente, antes da audiência de custódia, o sujeito era preso na rua pela polícia ostensiva e levado para a delegacia. O juiz, o delegado, que é a autoridade da delegacia, fazia o auto de prisão em flagrante, e essas peças eram mandadas aqui para o fórum. E aí o juiz, sobre elas, sobre aquela leitura do que foi colhido na delegacia, iria analisar se dentro da lei, dentro daqueles requisitos, era possível prender aquele sujeito, ou se era necessário prender aquele sujeito. E aí eu vou ficar entre dois requisitos para que o juiz pudesse prender aquele sujeito, que era garantir a ordem pública, que é o mais importante. Então você prende aquele sujeito, antes dele ser condenado, se aquilo for garantir a ordem pública. E o que é isso? Basicamente, e assim bem resumidamente, se aquela pessoa for solta, colocar em risco novamente a sociedade. E aí vem a questão, o que é colocar em risco novamente a sociedade? Praticar novos crimes. Então, aquela pessoa, se colocada na rua, ela vai reiterar aquelas condutas criminosas e vai ofender o quê? O patrimônio, a dignidade sexual de outra pessoa, ou qualquer outro bem jurídico aí. E muito bem os exemplos do livro, ou aqueles exemplos práticos que eu vivenciei no começo da carreira, me mostravam, e eu vou dar exemplos pontuais, que são ligados umbilicalmente ao problema da droga. Furtos reiterados, tráficos de droga, receptação de pequenos bens que são trocados por drogas. Enfim, pega-se aquele papel, e nos livros nos dizia isso, aquele sujeito que reiteradamente praticava aquelas condutas, se eu colocar ele para a rua, ele vai continuar a praticar aquelas condutas. Então, vocês vão de convir que se eu colocar ele em liberdade, ele colocará em risco a ordem pública. Pronto. Tenho aí um requisito para prender aquele sujeito. Ótimo. Outro requisito. Se aquele sujeito for frustrar a aplicação da lei penal. O que significa isso? Se aquele sujeito, por exemplo, for dissipar seu patrimônio durante o curso processual, que aí ele vai evitar o quê? Que numa sentença você faça com que ele repare o dano à vítima, que hoje se faz numa sentença criminal também. Ou que aquele sujeito possa começar a sair da cidade, começar a se evadir, fugir, se colocar em um local incerto, para que não seja citado, para que não seja localizado, e aí, por fim, a pena não vai ser aplicada, porque a gente não vai saber onde o sujeito está. Então, se o juiz percebesse isso também, ele tinha um motivo para prender ele durante o processo, mesmo sem ter uma sentença condenatória. E aí, livros e a experiência prática colocava o quê? Eu pegava aquele papel, morador de rua. Poxa vida. Se esse cara for solto, o camarada, o meu processo vai ficar parado. Eu não vou encontrar mais ele e o Estado não vai conseguir puni-lo do jeito que deve. Então, é o furtador, morador de rua, sem emprego, ótimo. Então, ele não tem emprego fixo, residência fixa, emprego lícito, então eu vou deixar esse sujeito encarcerado. Pois bem, e aí eu me deparo com o convite para vir para a custódia, que foi implementada, e aí aquele papel, aqueles autos que existiam, que eram trazidos para nós, como juízes, eu vou aqui parafrasear o Dr. Patino, que é nosso coordenador, que ele fala, e isso é muito sensível, muito importante. Aqueles autos tomaram voz. Aqueles autos, mais do que tomaram voz, eles se personificaram. O juiz, é claro, que ele tinha, óbvio, a noção de que atrás daquela decisão que ele tomava antes tinha uma pessoa. Mas ele não tinha o contato direto com aquela pessoa. E essa experiência que eu estou trazendo para vocês, que eu passei a ter. E vou ficar específico aqui, as pessoas doentes de uso de drogas, que são as químico-dependentes. E aí, aquele sujeito, aquela pessoa que estava por trás do inquérito policial, começa a falar. E você começa também a visualizar o estereótipo daquela pessoa, você começa a conversar com ele na audiência de custódia.
Claro que não sobre o fato, porque na audiência de custódia ele é trazido logo em seguida e você não vai julgá-lo, você vai verificar essa necessidade da prisão, que eu aí disse a vocês qual que eram os requisitos do livro para poder prender aquela pessoa. Muito bem. Aquela pessoa que é trazida aqui a você, ao juiz, ela vem trazida no mesmo dia, às vezes, que ela foi presa, vem trazida no máximo no dia seguinte. Então ela vem como? Ela vem como estava. Ela vem do mesmo jeito que ela foi presa. Ela traz um pouco da vida dela da rua para aquela sala de custódia. E aquele sujeito, que é um sujeito de direito, você vê ele descalço, num dia frio, você vê ele sem camisa, num dia chuvoso, molhado, você vê ele, às vezes, até sob influência daquele mesmo entorpecente que fez com que ele cometesse aquele delito. O cheiro daquele sujeito está impregnado nele. E você está vivenciando aquilo. E essa vivência do juiz, nessas audiências de custódia, que fez a mudança de percepção, pelo menos a minha, de juiz em formação. Saímos daquele conceito didático de vulnerabilidade, e eu passei a vivenciar a vulnerabilidade. Claro que nós, a maioria de nós, não tem esse contato diário com essas pessoas. Então, isso rompeu muito dos paradigmas, dos conceitos consolidados que eu tinha. E passei a revisitar esses conceitos, passei a reaprender esses conceitos. E, a partir de então, a necessidade daquela prisão, a ordem pública, a aplicação da lei penal, para mim, ela teve que ser readequada nesses casos. O que é necessário para eu prender aquele sujeito? Ou é necessária a prisão daquele sujeito que está preso em razão ou em função da droga? Foi preso pela droga ou para a droga? E esse é o ponto que você questiona, porque aquela pessoa, se presa a ficar, e mesmo aquele sujeito que reiteradamente pratica diversos furtos, mesmo aquele sujeito que pratica diversas receptações, você nota que aquilo veio do quê? De uma consequência da vulnerabilidade que ele é exposto em razão da doença que ele tem. E eu me atrevo a falar doença aqui, depois, claro, que os profissionais médicos, de assistenciais vão me corrigir, mas aquela pessoa, para mim, ela precisa de tratamento, óbvio. E aquele crime é praticado em razão daquela droga. E aí vamos voltar na necessidade da prisão, da ordem pública, daquele requisito que eu conversei com vocês. A ordem pública vai estar preservada se o juiz prender aquele sujeito que, mesmo reiteradamente, pratica os crimes. De fato vai, porque ele vai passar 6 meses na cadeia até que tenha uma audiência, e na audiência ele vai pegar um regime diverso do fechado. A sociedade vai estar assegurada. Mas é uma ilusão. Por quê? Esse sujeito que é preventivamente preso, ele vai para um CDP qualquer, CDP, Centro de Detenção Provisória, e que todos nós aqui sabemos que não há tratamento algum. Ele é colocado lá, esquecido lá, até que tenha audiência e seja colocado na rua. Não existe tratamento. Deveria, mas não existe. Esse sujeito, ele não foi tratado. Quando ele foi colocado na rua, o que ele vai fazer? Ele vai aparecer pela 4ª, pela 5ª, pela 6ª vez aqui. E isso, o termo é até didático, é um círculo vicioso. Então, ele vai ser preso, você vai manter a prisão, porque ele reiteradamente pratica aquela conduta, durante essa prisão dele, a sociedade está resguardada daquele sujeito, depois ele é colocado na rua, e, pois bem, seja bem-vindo de novo ao fórum, e vamos começar tudo de novo. Então, a questão que eu faço, é necessário mesmo a prisão dessa pessoa, ou existe outra coisa que pode ser feita, mesmo que cautelarmente, para que esse círculo seja quebrado? Será que a necessidade da prisão não é uma necessidade pública que a gente tem que verificar, não uma ordem pública, mas uma ordem social? Nesses casos dessas pessoas vulneráveis que praticam esses crimes nitidamente por culpa da droga? É claro que, para mim, a resposta agora é muito óbvia. Tá? Se essa pessoa não tiver o tratamento adequado, não vai adiantar nada. Então, a prisão é necessária? Ao meu ver, não.
A prisão não é necessária nesse caso. O que é necessário é oportunizar esse sujeito um atendimento, uma inclusão nele a uma rede pública de assistência, mesmo que seja, nesse caso, forçada, numa audiência de custódia, conceder a liberdade, forçando esse sujeito a iniciar um tratamento ambulatorial, impor a ele que vá comparecer ali a um CAPS da vida ou qualquer outro órgão que a gente possui aqui no município ou no estado. Voltando àquele exemplo da pessoa que, morador de rua, que você prendia porque você pode perdê-lo e aí você vai perder o seu processo. Poxa vida, essa pessoa, óbvio que ela não tem moradia, e aí você vai prendê-la por causa disso. Essa pessoa, então o benefício ele passa a ser seletivo. Quem tem casa não vai presa, quem não tem casa está exposto à vulnerabilidade, vai. Então são coisas que a gente vai aprendendo, e eu só aprendi tendo essa visão dessa pessoa que estava na minha frente, que são as pessoas que são presas e apresentadas a mim no dia seguinte na audiência de custódia. Afora isso tudo, aqui no fórum nós temos a parceria, claro, com o CEAPS e com o Projeto Rede, e depois eles vão explicar como é que está sendo esse acolhimento dessas pessoas. Mas o importante para um juiz em formação foi justamente a análise fática dessas pessoas, ouvir essas pessoas, e o discurso de todas elas tem o mesmo tom de voz. É aquilo que já foi dito aqui. Pessoas que não tiveram educação, que são abandonadas pela família, isso em razão da droga, que já estafaram a família com aquele problema que ela tem, a família não tem mais estrutura para cuidar delas, são pessoas que são esquecidas pela sociedade, porque nós não temos uma política pública de acolhimento e assistência a essas pessoas que precisam dessa ajuda. A tônica de conversa são com pessoas que você verifica que está com uma máscara na boca, porque tem tuberculose, porque tem as diversas doenças do mundo. São aquelas pessoas magras que você pergunta se tem algum problema, ela fala que tem AIDS, que tem tudo que vocês podem imaginar. Isso em razão do quê? Em razão da droga. E se não for tomada uma medida cautelar pelo juiz naquele momento, e aquela pessoa for colocada junto com os demais, que são aqueles perigosos que precisam estar na prisão, o que vai acontecer com esse sujeito? Esse sujeito não vai ter tratamento. Esse sujeito vai voltar para o nosso sistema e aquele círculo vicioso que eu comentei com vocês. Então, essa parceria é uma luz no fim do túnel, que é necessária e fundamental que exista com as audiências de custódia, senão o juiz fica atado, com mãos atadas, com aqueles conceitos antigos que a gente tinha de que temos que prender porque não tem o que fazer. Nós temos que ter o que fazer. Nós temos que ter uma visão diferente sobre essas pessoas, do que é necessário, do que é imprescindível para que essa pessoa não mais pratique esses delitos. E é isso que se espera da justiça, é que retire aquela pessoa da sociedade, se for necessário, mas que dê tratamento àquelas que precisam, e não encarcere essa pessoa e feche a porta na cara dela, quando justamente na audiência você ouve de 80% delas: doutor, eu preciso de ajuda. E ela verbalizou aquilo para você, e você está representando o Estado. E o que o Estado vai fazer com essa pessoa? Ele vai fechar uma cela na cara dele, ou ele vai abrir a porta de um grupo de apoio, de parcerias que temos que ter junto com a prefeitura, junto com o município, e incluí-los em programa. Será que é isso que se espera do judiciário? Para mim é óbvio que não. E é isso que eu pude aprender e vivenciar durante esses quase 2 anos de mais de 1000 audiências de custódia que foram feitas. Muitas pessoas criticam, e colegas, como já foi dito aqui, do Ministério Público, do Judiciário, advogados, a efetiva necessidade de uma audiência, sendo que nós analisávamos, sim, a legalidade, a necessidade da prisão, quando vinha aqueles autos do inquérito policial. Mas eu afirmo, e digo por mim, claro, não posso dizer em nome de todos os juízes que participam da custódia, que foi um rompimento, que foi uma quebra de um paradigma necessário para que eu, juiz em formação. Por que em formação? Porque eu sou um juiz que até o final da minha carreira eu vou estar aprendendo. E devo revisitar todos os conceitos que eu sempre tive, para que eu possa dar à sociedade aquilo que ela espera de mim.
que é a justiça. E a justiça tem que ser vista de um meio amplo, de um conceito amplo, não de aplicação de lei penal, não de sanção, mas de, nesse caso, de ressocialização. A definição de pena, ou definição não, o objetivo da pena num processo não é só punir, é ressocializar aquele agente. E é óbvio que a prisão preventiva está umbilicalmente ligada à necessidade final da prisão. E se ela é ressocializar aquele sujeito, então aquela prisão preventiva não faria sentido nesses casos. Então é por isso que é imprescindível essa conversa, esse diálogo que nós temos com o pessoal da saúde e assistência social, e é imprescindível que saibam que mais do que uma necessidade para nós, aplicadores do direito, para juízes, para terem o conforto de soltar essas pessoas, é ter uma rede de apoio que possam fazer o caminho adequado para que aquela pessoa não volte a bater na porta aqui do judiciário. Então, com essa deixa, é que eu vou passar a palavra ao nosso coordenador Rafael, para que ele possa introduzir a equipe de apoio para que expliquem para a gente como que é feito esse acolhimento dessas pessoas que são vulneráveis e que necessitam do nosso apoio. Muito obrigado, doutor Paulo. Eu acho que você foi diretamente ao ponto, né? E como introdução, nada melhor que isso, porque agora dá oportunidade para que o que espera do que vem depois. Então, vou dar a palavra a Márcia Antonietto, das redes, para continuar com a sequência de como deveria ser o trânsito dessa pessoa. Perdão. Boa tarde a todos e a todas. Acho que foi agora? Foi. Boa tarde. Eu sou a Márcia, né? Eu sou assistente social de formação. E acho que só para contextualizar um pouquinho vocês, a CEAPES, que é a Central de Alternativas Penais e Inclusão Social, ela é vinculada à Secretaria da Administração Penitenciária, da Coordenadoria de Reintegração Social. Hoje eu já não chamo mais de projeto de audiências de custódia, né? Eu já chamo de programa, é uma ação concretizada já no Estado, que eu acho que já vem se desenvolvendo aí há bastante tempo. Depois eu montei uma apresentação, se puder. Vou pegar aqui o... Então, assim, tudo começou na secretaria quando o doutor Jaime e o doutor Lanfred, que estavam representando o CNJ aqui na época, acho que o doutor Patinho participou desse início, chegou na secretaria para o doutor Lorival fazendo a proposta desse trabalho, da secretaria trabalhar junto com as audiências de custódia, né? E foi designado a minha pessoa a estudar de que forma a gente poderia trabalhar isso. E foi um desafio grande para mim, né? Porque dentro da secretaria a gente trabalha com as pessoas presas, né, que a coordenadoria trabalha com os egressos do sistema prisional e trabalhava com a prestação de serviço à comunidade. Então, quando chegou esse desafio para a gente, é um público novo, né, é um público que, teoricamente, não é vinculado ao sistema prisional. É uma pessoa que cometeu um delito e vai aguardar a sua sentença final. Então, de que forma a gente poderia trabalhar isso dentro do sistema prisional, colaborando com o Poder Judiciário nesse grande desafio que eles também tinham pela frente? Bom, na época eu me debrucei, nós fizemos várias reuniões com o doutor Patinho, com os juízes na época, né? Estruturei um plano de ação aí, nós tivemos algumas discussões, até mesmo para conscientizar os juízes e demonstrar o que a CEAPES vinha poder contribuir com o papel deles daqui para frente, né, quando eles estivessem colocando as pessoas em liberdade, desde que elas tivessem potencial para isso, né? Bom, a CEAPES está em funcionamento desde fevereiro de 2015, quando começou efetivamente também as audiências de custódia, e ela veio para dar esse apoio para o Poder Judiciário. Mas esse apoio não é na fiscalização das cautelares o nosso foco, né? Nós sabemos que nós
que eu tenho conhecimento e tenho troca de conhecimento com alguns estados, como Tocantins, Minas Gerais, Bahia, que já está com esse projeto também, né, as audiências de custódia em vigor, e alguns estados eles estão fazendo um acompanhamento da medida cautelar, mas eu estruturei o projeto no acompanhamento do ser humano. Né, eu acho que a pessoa é o ser humano que precisa ser acompanhado, são eles que precisam de apoio. A cautelar, por cautelar em si, a medida de recolhimento, não poder se ausentar da sua residência, que benefício isso traz ao cidadão? Né? O que isso pode promover na pessoa para ele não voltar a delinquir e conseguir se reintegrar na sociedade? Então, a gente está trabalhando junto com o Poder Judiciário na questão do acompanhamento desse indivíduo. Na verdade, é o encaminhamento dessa pessoa para a rede de apoio do município, que eles que fazem efetivamente o atendimento. Deixa eu ir passando aqui. Então, o trabalho da SEAPES, a gente, a partir do princípio que ele vai trabalhar em quatro eixos. O atendimento da pessoa quando é encaminhada para a SEAPES, o atendimento individual, com levantamento das demandas. E aqui eu já quero deixar um registro em público, que todo mundo está fazendo, né, as mesas compostas aqui, a todo momento fez um elogio à SEAPES. Eu digo assim que o elogio não é a SEAPES em si. Acho que esse elogio também não é a Márcia, que coordenou esse trabalho, implantou. Eu quero transmitir esse elogio à minha equipe, que efetivamente está aqui no dia a dia, né? A minha assistente social, a Mônica, a Tatiana, que é a psicóloga, a minha equipe de estagiários que estão ali, que são eles, no dia a dia, que atendem essa população, que tem que fazer o encaminhamento, que tem que dar o atendimento e acompanhamento. Então, o sucesso da SEAPES hoje, né, do empreendimento, do apoio que o Poder Judiciário vem dando, não é graças à secretaria em si. Claro que a gente tem um fundo institucional, mas é graças a esses profissionais que estão ali na ponta, né, que eu reconheço o trabalho deles no dia a dia, se empenhando e se desdobrando muitas vezes pelo seu trabalho, né? O comprometimento, a preocupação com essas pessoas. Então, é nesse foco que eles prezam muito esse atendimento dessas pessoas, o acolhimento dessas pessoas no dia a dia, proporciona para eles, né, a facilitação dos recursos sócios assistenciais que a rede do município tem, e acompanha essa pessoa no seu dia a dia. Uma dificuldade que a SEAPES encontra atualmente nesse acompanhamento é o vínculo que a gente pode criar com essas pessoas. Como aqui não existe a obrigatoriedade na cautelar, né, quando eles recebem uma medida cautelar do comparecimento na SEAPES, então eles são encaminhados para a SEAPES, eles passam por um primeiro atendimento. A grande maioria deles, infelizmente, acabam não retornando. Né? Então, é muito difícil esses profissionais que aqui atuam criar um vínculo próximo com essas pessoas para que a gente consiga efetivamente fazer um papel de acompanhamento e resgate dessas pessoas, saber efetivamente o que está acontecendo com o Joaquim. Né? Como foi dito aqui, o projeto Redes, o pessoal que é nosso grande parceiro, eles conseguem acompanhar. Mas são poucos os casos, como foi dito, são 5, 6 articuladores sociais para quase 3.000 pessoas sendo acompanhadas nas SEAPES. Então, muita coisa acaba se perdendo. Então, eu acho assim que a gente precisa ainda aprimorar muito. Aqui eu trago um dado só para vocês terem uma noção, que de 2015, fevereiro até hoje, já foram atendidas pela SEAPES em torno de 3.500 pessoas. Né, eu já fiz umas contas rápidas ali, calculei, de 36 mil audiências quase que teve de 2015 para cá, então nós atendemos praticamente 10%, né, da população que passou em audiências de custódia. Isso não significa que desses 36 mil pessoas, 10% foram encaminhadas. Não, né? É que desse total, apenas 10% foram encaminhadas e conseguimos ter efetivamente um acompanhamento com eles. Hoje nós estamos com quase 2.300 pessoas em acompanhamento. Hoje eu tenho uma equipe
pequena relativamente, eu digo assim, totalmente pequena, né? Então, eu tenho uma assistente social, uma psicóloga, uma equipe de estagiários, se não me falha a memória, composta de 6 ou 7 estagiários, mais o pessoal da rede, os articuladores que nos dão esse apoio. Esses atendidos nos trazem bastante demandas, e quando eu falo a demanda, e aí eu fico preocupada, porque as demandas, na verdade, o foco aqui desse seminário está na questão de drogas, né? Mas é muito mais do que o uso de drogas. Muitas vezes eles vêm encaminhados pelo uso de drogas, por causa da questão de entorpecente, mas eles possuem muitas outras coisas. Então, pelo levantamento que a gente fez, os senhores podem perceber que a grande maioria desses 3.500 pessoas que a gente atendeu, a necessidade inicial no nosso atendimento é a questão de alimentação. Eles chegam com fome, são presos e passam a noite lá na cadeia, na carceragem, sem receber qualquer tipo de alimentação. O segundo deles é o transporte para eles poderem voltar para a sua residência, né? E em terceiro fica a questão de drogas, da aceitação para algum tipo de encaminhamento. Tá? E esses 14% não é questão de perfil, é questão de aceitação. Os que solicitam para a equipe algum tipo de acompanhamento, de atendimento, para a questão vinculada a drogas. Tá? Então, a gente tem essa preocupação enorme nesses itens. Então, eu trouxe esses dados somente para dar uma ilustrada para os senhores. Na questão do uso de drogas, é um índice preocupante. 56% são usuários dependentes de drogas. Esses itens todos são autodeclaráveis, tá? Então, as pessoas se autodeclaram usuárias de droga. Então, 56% deles são usuários dependentes. É um índice alto, né? E aí, isso preocupa, como está preocupando a situação da Cracolândia, isso me preocupa muito mais, porque eu faço um comparativo, como assistente social, tenho uma visão, e eu costumo dizer que eu sou uma assistente social, às vezes, que meio aqui revoltada, né? Eu digo que o pessoal que está na Cracolândia, infelizmente, eles precisam de ajuda, mas são aquelas pessoas que já estão comprometidas totalmente, que uma recuperação é muito mais complicada do que tentar ajudar essas pessoas que estão saindo da audiência de custódia. Eles são usuários de droga dependente, mas são pessoas ainda que não estão totalmente comprometidas e debilitadas com a droga, igual os usuários da Cracolândia. Esses ainda são possíveis de uma recuperação e um acompanhamento muito mais fácil, muito mais rápido e breve no seu tratamento. Mas a gente tem os problemas, né? E que depois eu vou fazer o papel de provocação. E a grande maioria deles, né, possuem uma casa própria, mas temos uma parcela muito grande de pessoas que vivem na rua. Centro de acolhida, que são os albergues, é um número ainda até que relativamente baixo. 7% só deles que comparecem residem em albergue, frequentam albergue, mas 34% são pessoas em situação de rua. Então, é complicado essa situação para a gente da CEAPES trabalhar esses delírios, essas questões, sem a rede de apoio. Então, eu comecei a elencar ali na frente algumas possíveis parcerias, potenciais parcerias. Essas que estão aparecendo agora são as nossas parcerias realizadas além do Projeto Redes. Então, nós temos uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, com a questão de fornecimento de vestimenta. Possuímos também a parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Assistência Social, na questão dos programas de transferência de renda. Então, a Ação Jovem e Renda Cidadã. Então, toda a população que passa pela CEAPES e que tem um perfil, né, que se enquadra nesses projetos, eles são inseridos nos programas sociais do Estado. A questão também com a parceria estadual de desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia e inovação, com o programa Via Rápida Emprego, que são aqueles cursos de capacitação, onde eles frequentam uma semana de aula prática, de aula teórica, perdão, e depois aula prática, e ainda recebem uma bolsa.
né? Esse programa, inclusive, está sendo um sucesso grande na questão do pessoal do semiaberto do sistema prisional, que estão reformando escolas, é um que está saindo bastante na mídia. A nossa população do SEAPS também é incluída nesse programa. E a questão do pró-egresso, através da Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho. Aqui começam nossos problemas nesse programa, né? Nós fazemos a inserção deles nos programas que é para empregabilidade, e aí que a gente começa a enfrentar os problemas, que eu acho que esse seminário, desse ponto para frente, é que a gente tem que começar a pensar juntos em como resolver essa situação. Então, esse programa foi criado pelo Estado para resolver a questão de empregabilidade. Ótimo, perfeito, a gente inscreve as pessoas lá no portal de emprego. Mas o empresariado, infelizmente, ainda possui, né, o preconceito e a resistência de empregar essas pessoas. Por mais que a gente fomente, demonstre a importância, que se a gente não ser o primeiro a dar oportunidade, eles vão cometer um delito novamente. Então, de que forma nós, Sociedade Civil, Secretaria de Administração Penitenciária, Tribunal de Justiça, Ministério Público, enfim, todos os envolvidos, podemos trazer o empresariado para o nosso lado? Como conseguir vagas de emprego? Porque, principalmente na situação atual, na crise econômica que a gente está passando, se já está difícil para as pessoas que têm um estudo, um poder, um nível de escolaridade mais alta, conseguir um emprego, que dirá essas pessoas que vivem em situação de rua, com baixa escolaridade, usuários de droga. Então, começamos a pensar de que forma a gente consegue atrair esse público, essa rede parceira, né? Eu relacionei ali a Defensoria Pública. Ela está sendo parceira do projeto, está sendo parceira. E aí que eu falo que eu vou começar um olhar mais crítico, né? Me perdoem, né? Mas eu acho que aqui eu estou nesse papel de tentar fomentar isso. O que a gente vem percebendo, como foi colocado, é que as pessoas chegam na SEAPS com muitas dúvidas. A SEAPS tem o papel de acompanhar o cidadão, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Eles chegam com algumas dúvidas de processo. Aí a gente para e pensa, se a Defensoria Pública está atuando nesse projeto, né? O que ele vem fazendo? Por que talvez não estruturarmos um projeto ou uma rede de como explicar melhor a situação processual desse indivíduo? Porque está sobrando, está vindo para a central dá esse parecer, essa informação jurídica. Infelizmente, quem está lá na ponta é assistente social, psicólogo. Nós não temos esse conhecimento jurídico. Então, é aí que eu foco no papel da defensoria, que enquanto está funcionando, mas existe, essa é a minha crítica enquanto visão institucional, que eu acho que poderia ser muito mais potencializada nessas informações para esse cidadão, para que possa ser explicado, nem que seja entregue um papel para ele, do passo a passo, olha, a partir de agora, sua situação processual vai ser essa. Então, você vai ter que, o próximo passo, você vai ter que comparecer no cartório, que vai acontecer isso, porque está sobrando para a SEAPS, e acaba consumindo um tempo que, na verdade, a gente poderia estar aproveitando para outras coisas. Isso eu já discuti com a Helena, porque ela veio com uma proposta aí, eu fiz uma discussão nesse sentido com ela, enquanto minha visão de assistente social, porque eu acho que a gente tem que trabalhar o indivíduo, eu acho que existem outros órgãos para dar esse apoio, essa orientação jurídica, que não a SEAPS. Né? Eu acho que o nosso acompanhamento no indivíduo que tem que ser mais focado, e não essa questão jurídica. Então, por isso que eu elenquei aí. A questão do Tribunal de Justiça, a gente consegue todo o apoio, o doutor Patinho sempre entra em contato com a gente, mas eu acho que tem que ser aprimorada. Como o doutor falou agora, assim, existe ainda críticas, né, de muitos magistrados, de alguns defensores. Eu passei isso na pele enquanto eu fui visitar alguns outros fóruns para expandir a SEAPS para o interior, da forma, né, da descredibilidade dos magistrados nas audiências de custódia. Né, eu não sei nem se eu vou ser muito pesada nas minhas palavras, mas eu acho que assim, menosprezou, inclusive, o trabalho da SEAPS. Né? Então,
tive alguns lugares que eu fui visitar e que eu saí do local muito mal pela fala dos juízes, e eu saí questionando, nossa, mas que magistrado é esse, né, que vai atender a audiência de custódia se não está acreditando, na época, no projeto de audiência de custódia? Então, eu acho que assim, o próprio tribunal, talvez, aí fica como uma proposta, tomar muito cuidado na questão de designar quem serão esses magistrados, né? Porque ele precisa ter um olhar humanitário, magistrados. Aqui no fórum, todos eles que eu tive contato, que a gente conhece, têm essa visão, talvez pelo próprio doutor Patinho, ter essa visão, o engajamento desse lado humanitário, né? Então, eu acho assim, que isso vem faltando um pouco no interior, no litoral. A questão de espaço físico, aqui a gente tem um baita espaço físico, que a gente ainda vai estar conseguindo, inclusive, ampliar nosso espaço, para a gente conseguir trabalhar de forma mais adequada. Já chegaram a um ponto de oferecerem para a gente dividir uma sala com o IML. Né? Então, acho que isso é essa questão que eu acho que o Poder Judiciário tem que trabalhar nesse ponto. Aí nós temos também a questão, que infelizmente eu acabei não elencando aqui, a parceria com a Secretaria de Segurança Pública, na questão do IML, que atua também nesse programa, e aí eu fico refletindo, né? Qual é o papel do IML nessa atuação desse programa? É só a questão de verificar, né, a questão de violência? Porque nos tem chegado casos aqui nas SEAPs, que, às vezes, o doutor Patinho, as próprias técnicas não ligam, e eu fico refletindo, o que fazer com essa pessoa? Quando uma pessoa está nua, dentro de uma cela, tendo um surto psicótico, e não quer o atendimento, e ligam para a SEAPs para pedir ajuda. O que fazer com uma pessoa que está tendo uma crise de abstinência por causa do uso de droga, e é entregue na central 5 horas da tarde, para a gente resolver a situação daquela pessoa? O que é feito com uma pessoa que é encaminhada para a SEAPs, também próximo das 5 horas da tarde, com braço e perna quebrada, para a SEAPs prestar o atendimento para essa pessoa? Aonde buscar recurso às 5 horas da tarde? Eu fico pensando, refletindo, essa é a minha crítica que eu estou pondo, assim. O que um médico do IML, quando ele passa pelo exame de corpo de delito, não identifica isso e já não colabora com todo esse processo, acionando o serviço de saúde na questão do resgate do SAMU? Graças a Deus, eu tenho uma técnica totalmente comprometida aqui no período da tarde, que é a Tatiana, que ela acaba ficando com essas pessoas até 9 horas da noite, aqui dentro do fórum, sozinha, sem segurança nenhuma, sem qualquer tipo de apoio, aguardando o SAMU. E quando o SAMU não chega, porque ele não nos atende, ela coloca essas pessoas dentro do carro, de um Uber, por conta própria, e leva ele até o pronto-socorro. Então, eu quero deixar... Por isso que eu digo que quem faz o sucesso da SEAP são as minhas profissionais. Porque a questão que a gente fala aqui das parcerias é ganhar o comprometimento, não só do Poder Executivo estadual, na questão da administração penitenciária, mas eu acho que os outros órgãos têm que também estabelecer isso como política pública. A Secretaria Estadual da Saúde tem que estar engajada nesse processo. A municipal também, de assistência social também, da educação, da habitação, todos terem comprometimento e não deixarem esses problemas somente a cargo de 1 ou 2 setores, Tribunal de Justiça, Secretaria, Projeto Redes. Um sozinho não faz sucesso, não vai conseguir. A SEAPs, infelizmente, não vai ser a salvação das pessoas. Acho que a gente precisa ter maior credibilidade, maior comprometimento desses outros órgãos. Aí eu começo a elencar ali. A Secretaria Municipal de Assistência Social, com a questão do CRAS, do CREAS, dos centros de acolhida. A Municipal de Saúde, com os prontos-socorros, os centros de atenção de álcool e droga, até mesmo de saúde mental.
da Secretaria Estadual da Saúde, como eu já elenquei, com a Santa Casa. A Santa Casa, nós conseguimos, através da Helena, com o Projeto Redes, uma parceria para serem atendidos os casos de emergência, só que aí, isso vai ser um ponto de reunião com o Dr. Patinho, que eu tenho amanhã com ele, não adianta nada as pessoas chegarem na central 4 horas da tarde, que a gente não vai conseguir encaminhar para a Santa Casa. Então, aí eu vou deixar meu contato. Mas eu acho assim, e aí eu faço uma reflexão no começo, nós tivemos muitas parcerias envolvidas nesse projeto no começo, de todos esses órgãos que eu elenquei, e no momento foi tudo mil maravilhas, todo mundo queria, a Helena participou de várias discussões. Aonde estão essas parcerias hoje que demonstraram interesse em nos ajudar? Hoje estamos, além do Tribunal de Justiça, no atendimento, a SEAPES e o pessoal do Projeto Redes. Se não fosse o Projeto Redes ajudar os nossos profissionais nas centrais, muitas das parcerias a gente não conseguia, porque foi graças a eles, com esses articuladores sociais, a quem já agradeço de antemão, o pessoal da Senad, do Fiocruz, em possibilitar esses articuladores sociais estar trabalhando com a gente, é que nós conseguimos muitas parcerias. Mas eu acho que, assim, que a gente ainda precisa criar uma forma de como trazer essas pessoas, esses outros órgãos, a participar desse projeto. Porque, senão, gente, eu vou ser sincera, de nada vai adiantar e a gente não vai conseguir resgatar ninguém. Então, eu espero, sinceramente, que esse seminário, depois a gente possa ter uma reunião, para a gente conseguir traçar estratégias de como a gente vai conseguir avançar nesse programa. Porque as minhas profissionais aqui na Central, sozinha, não vão conseguir muito sucesso e muito resultado nessas pessoas se a gente não tiver o comprometimento de todo mundo. Então, acho que a gente precisa do apoio, precisa juntar esforços e precisa avançar nessa questão do acompanhamento das pessoas. Porque na questão judiciária, isso já avançou. Então, a gente precisa um passo além, como foi dito. Como acompanhar essas pessoas e conseguir resgatar. E aí eu lanço o desafio para depois a gente conseguir construir essa questão mais avante. Tá? Muito obrigada. Obrigado a você, Márcia. Me desculpa pela confusão com o nome. Não, imagina. Então, agora sim, vou dar a palavra à Helena para falar das redes. Boa tarde, agora sim. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Dizer o quanto estou feliz de estar andando com essa proposta aqui do Projeto Redes, aqui no município de São Paulo, junto às audiências de custódia. Trouxe aí uma breve apresentação para dar uma contextualizada de como o projeto tem atuado hoje aqui em São Paulo, quais as ações e o que a gente tem percebido por aqui. É importante ressaltar que o projeto se propõe a servir quase como uma consultoria neste contexto já tão bem explicitado aqui pelas outras pessoas que já falaram, da audiência de custódia, da central de alternativas e inserção social, da gente poder fazer alguma leitura e ver as janelas e oportunidades aí para o cuidado e inserção das pessoas que fazem uso problemático de drogas. Então, antes de entrar na nossa experiência aqui de São Paulo propriamente dita, é importante explicar o que é o Projeto Redes. O Projeto Redes é uma iniciativa da Fiocruz, que teve o seu primeiro ciclo nos anos entre 2014 e 2015, segundo ciclo entre 2016 e 2017, terceiro ciclo rolando agora no ano de 2017. Como o Francisco já colocou aí na mesa de abertura, é um projeto que se propõe a debruçar sobre a construção de intersetorialidade para a política de drogas. Sempre neste apoio à gestão municipal,
para o planejamento integrado, monitoramento, avaliação das políticas de drogas, sempre buscando favorecer intersetorialidade e horizontalidade nessa construção. Então, aí, passar bem brevemente por esse geral do projeto, né? Os objetivos, né, de apoiar o desenvolvimento e processo de integração entre as políticas, fomentar a cooperação e corresponsabilidade entre os atores envolvidos aí na rede de cuidado e articular e otimizar os resultados aí dessas ações. O projeto Redes ele sempre teve como fundamento a tão citada pesquisa da Fiocruz hoje, né? Acho que em diversas mesas a gente citou ela, que foi uma pesquisa aí de 2013, coordenada pelo Dr. Francisco Bastos, que traçou o perfil, delineou o perfil das pessoas que permanecem em cenas de uso nas capitais brasileiras. Essa pesquisa o resultado dela foi reforçado em 2016 por uma outra pesquisa coordenada pelo professor Gessé de Souza, chamada Crack Exclusão Social. Então, esse estudo ele delineou e deixou muito claro aí o perfil do usuário de crack, identificou o processo de exclusão social, o acesso precário a essas instituições básicas de sociabilização, esfacelamento das relações sociais, com cerca de 80% que não concluem o ensino médio, 0,3% que chegam a concluir algum nível universitário, um alto percentual de egressos de sistema prisional que permanecem aí nessas cenas, 80% que se declaram não brancos. E, como já colocados, uma grande maioria que busca tratamento, quer tratamento, e que demandam acesso a serviços como banho, comida, e, por isso, essa necessidade de você integrar e articular serviços no território para a construção desse cuidado. Bom, aqui em São Paulo, especificamente, né, sempre foi um desafio pensar como é que o Redes atuaria aqui, né, dada a dimensão da cidade, a imensidão das coisas, que é quando você fala de São Paulo. Então, a gente viu na audiência de custódia uma oportunidade de tentar promover articulação e intersetorialidade na política de drogas. Diferente do que ocorre nos outros municípios, que, né, por exemplo, os municípios que eu acompanho, São Gonçalo, Sorocaba, onde a gente tenta construir a intersetorialidade a partir da gestão do município, dialogando com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social do município, aqui a gente se propôs a construir intersetorialidade a partir dos casos das pessoas que recebem relaxamento de prisão, concessão de liberdade pós-audiência de custódia. Foi um desafio grande, mas tenho mantido muita motivação e muita empolgação para essa construção aí. Então, temos como objetivo inserir essas pessoas no circuito da cidadania, saúde, assistência social, direitos humanos, poupar tempo para retirada de documentos, muitos perderam os documentos aí nas suas trajetórias de vida, e, principalmente, habitação e trabalho. Então, como eu já disse, quem é beneficiado pelo projeto, né, são as pessoas que recebem concessão de liberdade e relaxamento de prisão. Estamos trabalhando aqui desde maio do ano passado, completando um ano agora, e com o término das ações previstos aí para o final desse ano, novembro de 2017. Conto com uma equipe de 6 articuladores, né, tendo o Lucas mais nessa lógica de nos ajudar a fazer a compreensão mais jurídica, porque viemos todos da saúde, muitas vezes os termos, as questões se colocavam como um obstáculo para a gente trabalhar, e o Lucas tem ajudado muito a gente nesse sentido. E contamos também com o apoio de 2 supervisores, que nos ajudam a fazer a leitura, uma lógica de supervisão clínica mesmo dos casos que a gente acompanha. Então, desde então, nosso processo de trabalho, por meio de plantões que os articuladores revezam, a gente faz um atendimento inicial dentro da CEAPS, né, com toda a equipe da CEAPS, quando a equipe
dos estagiários, a equipe técnica do SEAPS, identificam uma gravidade maior com relação ao uso de droga, associado aí às questões de vulnerabilidade social, eles acionam redes para que a gente apoie esse processo aí de articulação e inserção social dessas pessoas. Nesse sentido, a partir disso, a gente faz o acolhimento, né, sempre com a proposta de fazer uma escuta diferenciada dessa pessoa, dos problemas que ela traz, da história de vida que ela traz, tentando estabelecer, de alguma forma, uma relação mais horizontalizada com essas pessoas, depois desse processo, né, que é flagrante, levado até uma delegacia, permanece 24 horas aí na delegacia até ser apresentado para um juiz, passa pelo cárcere, enfim, a gente tenta mudar um pouco a forma de se relacionar com essas pessoas do que toda essa trajetória que trouxe ela até o SEAPS. Fizemos uma grande sensibilização da rede no ano passado, né, dos serviços da saúde e assistência social, principalmente para o acompanhamento dos casos. Desde então, a gente vem discutindo esses casos com os serviços, indo até os CAPs, as reuniões de rede, as reuniões de equipe dos serviços, para levar esses casos que saem daqui das audiências. Visitas, telefonemas, muitas vezes a visita é na rua, muitas vezes não, a maioria das vezes a visita, quando a gente fala em visita domiciliar, a gente está fazendo uma ida até uma praça, até uma cena de uso, até um local onde, né, eles permanecem. Diretamente com esses usuários, a gente busca promover alguma intervenção para minimizar os riscos sociais e à saúde associados tanto ao consumo de substância quanto à entrada no sistema prisional. E, de alguma medida, tentar dar algum apoio para o cumprimento da medida cautelar. Né? Às vezes eu brinco, né, que assim, 50% eles são liberados durante as audiências. Mas depois eles acabam caindo numa repescagem. A grande maioria sai daqui com uma medida cautelar a cumprir e, muitas vezes, eles não têm organização pessoal suficiente para retornar até o fórum para o devido cumprimento daquilo ou para cumprir o recolhimento noturno, enfim. Então, às vezes, a gente perde eles nesse meio de caminho nessa repescagem aí da justiça, enfim. Falei bem brevemente do perfil dos atendimentos. Então, até o momento, né, nesse 1 ano de atuação, a gente acolheu 192 pessoas. 37 a gente não conseguiu dar nenhum acompanhamento, por óbito, por recusa, ou por informações muito imprecisas quanto ao local de moradia ou permanência, que não nos ajuda a achar essa pessoa depois. 17 acabaram entrando em regime privativo de liberdade. Ainda assim, quando o Lucas nos ajuda a fazer o entendimento de que essa é uma prisão provisória, que existe uma expectativa de que essa pessoa saia com brevidade aí do sistema prisional, a gente segue acompanhando, muitas vezes realizando visitas no centro de detenção provisória, para seguir o acompanhamento dela depois que ela saia aí do sistema. 9, a gente está falando de um acompanhamento frágil, a gente tem dificuldade, ouviu dizer que está em algum determinado lugar, então está um acompanhamento mais complicado, e 135 aí seguem com algum tipo de acompanhamento, seja processual, seja via rede, ou seja, assistindo essas pessoas em seus cotidianos. Então, cerca de 70% das pessoas que a gente atendeu, a gente consegue ter alguma notícia e algum acompanhamento do por onde ela anda. Falar bem brevemente do que a gente observou até agora, né? Então, o que a gente acolheu dentro dessa perspectiva, né, dos que chegam ao SEAPS com uma leitura da equipe de ter muitos problemas de uso de drogas, né? O que a gente viu, cerca de 80% do sexo masculino, 40% se declaram pardos, né? Se a gente somar isso aos pretos, mais quase 20%. 51,5% fundamental incompleto, né? Mais uns 4% de analfabetos, que a gente atendeu até agora, e
22%, mais ou menos, que completou o fundamental completo. Então, ou seja, a gente tem uma grande maioria de baixíssima escolarização. 54%, uma taxa um pouco maior do que a Márcia vê no geral, né, nos casos que vêm para a gente, estão em situação de rua ou de moradia precária, numa ocupação irregular, com um barraco construído em algum lugar onde ele está muito vulnerável a perder aquele local de moradia, ou seja, uma vaga num albergue, numa vaga emergencial, alguma coisa nesse sentido. E, obviamente, todo mundo que a gente atende faz uso de droga, porque esse é o primeiro filtro que a gente faz para vir para o Redes, mas a grande maioria das pessoas que chegam até a gente são pessoas que fazem uso de múltiplas substâncias, né? Álcool e crack, na grande maioria. Aí, a partir desse 1 ano de experiência, achei que era importante trazer algumas impressões que a gente teve no decorrer desse 1 ano de projeto. Né, eu vou partir primeiro das impressões que a gente teve com relação aos usuários. Eles estão desesperados para sair do fórum, eles têm um desejo de sair do fórum imediato. Então, muitas vezes, isso pode prejudicar a própria vinculação, tanto com os CEAPs quanto com os articuladores do Redes, porque, como já foi dito, eles passaram aí por diversas etapas, aí nas últimas 24 horas, estão cansados, estão com alguns sintomas, muitas vezes, de abstinência, estão com fome, estão com frio, e querem sair logo daqui. Como já, né, a Márcia já trouxe, eles têm um baixo entendimento do que acabou de acontecer, não tem muito claro. Alguns entendem que, não, o juiz já me liberou, está tudo certo, eu não tenho que voltar, não tem mais processo. E aí a gente tenta fazer essa explicação. Chegam no CEAPs entendendo pouco o que eles foram fazer lá, muitas vezes, eu vim buscar o passe, né? Não é só, é muito mais do que buscar o passe, né? Apresentam um perfil de extrema vulnerabilidade social e necessidades gerais de saúde. HIV, gestante sem pré-natal, a questão dos dentes também é algo que nos chama bastante atenção, muitos com muitos problemas de saúde bucal. E o que fica claro também é a desvantagem no acesso à rede pública dessas pessoas que a gente tem acolhido, né? Eles têm muito mais dificuldade de acessar um medicamento, um serviço, do que qualquer um de nós aqui presentes. Algumas impressões aí que a gente teve com relação às audiências. O grande empenho da Justiça, da Segurança, da Defensoria, da Administração Penitenciária e Ministério Público para a efetivação da audiência de custódia, não só como um projeto, né, sim como um programa, como algo efetivo aqui dentro do Fórum. É importante ressaltar o aparato construído em torno das audiências, né, para que são 150 audiências, mais ou menos, né, doutor, por dia? E são pessoas, e todas as etapas cumpridas adequadamente. Então, é um esforço tremendo da Justiça, do Ministério Público, da Defensoria, da Administração Penitenciária, da Segurança, para que isso ocorra conforme o previsto na proposta. O que a gente vê a audiência de custódia como uma enorme oportunidade para o cuidado, para acessar pessoas que antes não tinham acessado nenhum tipo de serviço. Então, muitas vezes, né, a partir de um caso daqui, a gente localiza uma cena de uso que nenhum consultório na rua tinha visto antes, não tinha listado em nenhuma das planilhas, dos mapeamentos de cenas de uso da cidade. Outra coisa que é muito importante de ser ressaltada aqui é a disponibilidade dos operadores, a disponibilidade dos juízes, principalmente, na compreensão dos contextos e das necessidades desses usuários. O que eu acho que seria necessário é a construção de uma ambiência favorável para o estabelecimento de vínculo, né, que ainda é tudo muito frio, ainda está... Acho que é um processo de 2 anos, que ainda tem alguma questão nesse sentido de ser melhorado, enfim. E a necessidade de atender essas demandas imediatas, se a gente quer, de fato, que essas pessoas vinculem com as CEAPs, cumpram adequadamente suas medidas, enfim. Essas demandas que eu já citei, alimentação, eles estão sem dormir,
estão sem tomar banho, como disse o doutor, vêm com o cheiro de suas histórias, o cheiro da rua. E agora, nessa época do ano, agasalho. Né? Muitos chegam aqui descalços e com muito frio. E aí, algumas impressões que a gente teve com relação à rede. A rede ela possui diversidade de serviços, dispositivos e lugares para atender as demandas que a gente vê aqui. Né? Muitas vezes, então, assim, a questão da saúde bucal, dos problemas gerais de saúde, tudo isso tem lugar na rede. Em alguns bairros, em alguns territórios, de forma mais escassa, mas todos os serviços estão previstos, tanto no SUS quanto no SUAS. Uma coisa que tem nos chamado bastante atenção é o distanciamento da pauta da justiça criminal dentro da rede de cuidado. E aqui vale a chamada para todo mundo que é trabalhador, tanto do SUS quanto do SUAS. A gente discute muito, né, principalmente na saúde, a clínica ampliada, a reabilitação psicossocial, mas a gente não considera, na elaboração de um projeto terapêutico singular, a relação que esse cara tem com a justiça. A trajetória de idas e vindas de audiência. Então, se a gente se propõe a fazer um cuidado integral, é necessário ampliar essa visão, porque isso também faz parte da vida dessas pessoas. A fragilidade na garantia de acesso a serviços e direitos durante o andamento do processo criminal também é algo que nos chama, que é urgente se discutir isso com o Executivo Municipal, tanto para as etapas quanto para o cumprimento da medida cautelar. Aqui, usando um exemplo bem rápido, assim, né, um rapaz que a gente acompanha da extrema Zona Sul, ele não sabe voltar aqui no fórum. E ele não tem como comprar o passe, ele não consegue se organizar minimamente para juntar o dinheiro do ônibus ou do metrô e chegar aqui, e não conhece o trajeto para voltar aqui. Né? Então, assim, essas pessoas, a rede precisa se responsabilizar por esse apoio ao cumprimento das medidas cautelares. E acho que um pouco o aparato social, né? A sociedade, num geral, enquanto a Justiça, a Segurança, o Ministério Público, a Defensoria, se construiu todo um aparato para enfrentar o problema da hiperpopulação carcerária no Brasil, esse aparato não foi construído na sociedade. A gente ainda vê a intervenção penal como principal resposta aí aos conflitos sociais. Aí um pouco dos avanços, né, do projeto Redes nesse ano de execução. A gente fez algumas ofertas de formação à equipe do CEAPS, com temas ligados aí à política de drogas e às atividades que a gente desenvolve no território. Hoje já tem um reconhecimento da rede sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui em São Paulo. E, de alguma forma, isso vem disparando um clique aí na cabeça dos trabalhadores, e alguns trabalhadores já nos acionam quando eles estão com dúvida, estão querendo entender como é que é o lugar dessa pessoa na relação dela com a justiça. Essa parceria que a Márcia já citou, com a Unidade de Saúde Escola, o próprio fluxo das audiências de custódia, a localização, a forma como a coisa está dada aqui dentro do fórum, permite a construção de uma linha de cuidado e acompanhamento no território. E a equipe do Judiciário já vê no CEAPS e no Projeto Redes como um caminho, né, eles dão isso como um encaminhamento ao final da audiência. O que eu acho que a gente tem como principais desafios são as ofertas incipientes de moradia e trabalho no município. O horário de liberação dos usuários e chegada no CEAPS dificultam esses encaminhamentos imediatos, né? Essa questão aí das 16, das 18 horas, sempre o trabalho de articulação e acompanhamento dessas pessoas na rede fica mais complicado. A qualidade e quantidade de alimentos oferecidos aqui no fórum durante o tempo que eles permanecem aqui.
E a dificuldade de atendimento em alguns serviços da rede. Muitas vezes, os articuladores eles têm que insistir muito no cuidado, e isso pode comprometer o vínculo, isso pode prejudicar o acompanhamento do caso. Aí, um pouco do que o Redes sugere, né, para melhoria desse acompanhamento: formalização junto ao Executivo para uma garantia de acesso a circuito de cidadania, sobretudo moradia e trabalho, melhoria da ambientação e do espaço de espera e acolhimento dos CEAPs, a mudança do horário de liberação dos documentos do cartório e o encaminhamento para os CEAPs, a oferta de um kit lanche aqui no fórum, porque eles acabam permanecendo muito tempo aqui dentro, e o fortalecimento de espaços e fluxos de comunicação entre as equipes envolvidas nas audiências de custódia, né, e a rede local. Era isso. Obrigada. Obrigado, Helena. Então, agora vou voltar a palavra a Marinina, que também vai falar das redes. Não, vai ser a próxima. Eu não tô. Boa tarde. Eu sou a Marília. Sou uma das 5 articuladoras aqui uma das 6 articuladoras aqui do município de São Paulo, da nossa pequena grande equipe. Sou psicóloga de formação e cuido de um território de mais ou menos 2 milhões de habitantes, que é o território da Zona Norte. Somos divididos em territórios, cada um ficando responsável por uma parte aí da cidade, o que nos ajuda a construir vínculos com os serviços da rede. Então, todas as pessoas que se dizem referenciadas, né, seu local de moradia é a Zona Norte, ficam referenciadas comigo, né, independente se estão na rua ou têm moradia fixa. Mas no trabalho, os vínculos também nos atravessam, então, algumas pessoas também são referenciadas por mim pelo vínculo e não pelo território. E aí a gente divide, numa dupla de articuladores, o cuidado dessa pessoa. Então, somos atravessados pelos vínculos e pelo território no nosso cotidiano. Articulamos, então, a rede de serviços para que recebam as pessoas que a gente atende aqui no fórum, pensando em quem são essas pessoas, né? Já foi bastante dito do perfil, quem são as pessoas que passam pelo nosso atendimento. Devo dizer que a maioria delas, elas nunca ouviram dizer sobre CAPs, sobre CREAS, sobre os CRAS, sobre CEAS, consultório de rua, EJA, cuidado, técnico de referência, enfim. Ela até pode saber onde fica o posto de saúde do bairro, mas nunca entrou lá, né? A mãe é acompanhada na unidade básica de saúde, mas o nosso atendido nunca entrou no posto de saúde. Por outro lado, ele já tem bastante intimidade com a segurança pública, por meio das polícias, civil, militar. Então, por um lado, uma marginalização da política pública e, por outro, uma intimidade, né? Qualquer inserção na política pública de cuidado é uma novidade para essas pessoas e nossa função, então, tem sido apresentá-las aos serviços, né? Temos feito, então, um trabalho de costura. Após a apresentação institucional do projeto Redes ao município, há mais ou menos um ano atrás, né,
lá no início das nossas atividades, nós temos feito tratativas cotidianas de abrir brecha nos serviços para que recebam esses usuários de drogas e as suas famílias. Porque sabemos bem, né, que o usuário de droga está inserido num sistema familiar precário, miserável afetivamente, demandando atos empáticos dos trabalhadores, que se dispõem a acolhê-los em suas necessidades e subjetividade. Então, marcadas pela falta. Nós circulamos pelo território em diferentes serviços, fóruns, coletivos, para levar o nosso debate através das pessoas que atendemos. Os nossos atendidos, nossos pacientes, nossos usuários, são um meio de comunicação que nós temos com a rede de serviços, né? Muitos deles ainda não são conhecidos pela rede, como eu já disse, pelas equipes. São pessoas de difícil contato, muitos de difícil localização, como bem falou a Helena, por não terem moradia fixa, por exemplo, ou por estarem imersos no mundo paralelo do tráfico de drogas, né? Nessas nossas incursões no território, nós fomos surpreendidos por uma nova demanda que até então a gente não havia planejado. A necessidade de auxiliarmos as equipes em casos já inseridos nos serviços e que precisam de algum auxílio judicial, algum cuidado da parte judicial. As equipes de saúde têm pouca intimidade com as questões judiciais. Então, essa demanda ela foi encontrada à medida em que estabelecemos contatos com a rede, e sempre é uma questão com relação aos usuários que estão com pendências. Multas a pagar, e por isso não consegue tirar o documento, e de fato se inserir no circuito cidadão, usuários que têm medo de entrar no fórum e serem presos, porque acham que estão com pendência ou mesmo sabem que estão com pendências. Então, eles evitam vir até o fórum, enfim, procurar saber das suas necessidades judiciais, né, das suas questões judiciais. E aí as equipes nos procuram para que a gente dê algum auxílio, faça alguma interface aqui dentro do fórum. Essa via de mão dupla, né, em que levamos casos e recebemos demandas, tem sido uma parte interessante da nossa vinculação com os territórios, pois, na prática, percebemos a dificuldade da rede em apropriar-se das questões judiciais e, com isso, traçar um projeto terapêutico que consiga levar em conta essa faceta importante da pessoa que está em conflito com a lei. O usuário de drogas em tratamento, ele ocupa vários papéis, né? O de paciente, o da pessoa que cometeu o crime, o de egresso. De fato, a gente percebeu que a maioria das pessoas que a gente atende aqui já passaram pelo sistema carcerário em algum momento da vida, né? Muitos são egressos. Abrir a ficha criminal, que é uma atitude que a gente tem tomado aqui durante o nosso trabalho, é abrir a ficha criminal das pessoas. Tem nos trazido elementos básicos para discutir a subjetividade do usuário. Então, para traçar um plano de tratamento singular para esse sujeito, é imprescindível estarmos atentos a essas questões. A equipe do serviço que atende aquela pessoa, ela pode entender que inserir o usuário no mercado de trabalho fará toda a diferença na vida dele. Mas como, né, se ele não consegue tirar o RG, por exemplo? Está aí um exemplo simples que muda todo o rumo da vida de uma pessoa. Uma discussão que tem ficado muito em evidência nesse ano de trabalho aí do Projeto Redes é que a saúde mental, que pela lei, né, brasileira é a responsável por aquele que faz uso abusivo de substância, ela precisa se ocupar de áreas que antes ela não se ocupava. Né, como a moradia, é um exemplo, e um outro exemplo é a relação com a lei. Colocar o conflito com a lei na pauta do cuidado é importante para promovermos mudança
na questão do encarceramento dos que cometem crimes relacionados ao uso abusivo de substância. A interface saúde-justiça, ela torna-se necessária para a emancipação do sujeito. E o projeto Redes tem interferido nesse debate, levando a questão judicial para a saúde e trazido a questão do cuidado para dentro do Fórum Criminal. É uma oportunidade preciosa para repensarmos nossas práticas e efetivarmos um trabalho em que o sujeito esteja, de fato, no centro de nossas práticas de atenção psicossocial. Por fim, minha fala veio no sentido de falar um pouco sobre o cuidado que nós temos tido também com os serviços da rede, nessa nossa vinculação nos territórios. Portanto, é uma fala que vem dizer da potência, né, da potência do trabalho do Projeto Redes, enquanto uma equipe que não está dentro do Fórum Criminal, mas se encontra mais fora do que dentro, né? É uma oportunidade, aqui dentro do Fórum Criminal, nós conhecemos as pessoas, mas o nosso trabalho, basicamente, ele é fora daqui, né? Numa interface entre os CEAPs e a rede de serviços. Eu, como trabalhadora de saúde mental que fui, e hoje mais trabalhadora da justiça do que da saúde, talvez, né? Ficamos muito nessa linha de cuidado, né? Que é uma linha nova é um jeito novo de cuidar das pessoas, né? Estar nessa interface entre saúde e justiça. É uma novidade, né? Eu só tenho assim a agradecer, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de ter sido escolhida para construir esse projeto aqui no município e ter como equipe, né, pessoas tão capacitadas e especiais como meus atuais companheiros de trabalho. O projeto Redes me trouxe novos olhares, tem qualificado minha vida profissional a cada dia. É uma oportunidade de apresentar a rede, né, para a rede, apresentar para a rede sujeitos que, como todo cidadão brasileiro, merecem oportunidades de escuta em suas necessidades e seus desejos, né? São necessidades e desejos pouco vistos pela rede de serviços, né? Como disse lá no começo, são pessoas marginalizadas da política pública de cuidado. Então, esse trabalho de tentarmos apresentar essas pessoas para a rede de serviços tem sido uma oportunidade de escutá-los em suas demandas, nas suas subjetividades. Então, hoje é uma oportunidade da gente contar para os senhores, né, como é que tem sido esse trabalho no miúdo, no dia a dia, abrindo brechas nos serviços para recebê-los, né, em suas singularidades, na sua subjetividade, com a sua história carcerária, enfim, que não são dados tão abertos e tão falados aí dentro da rede de serviços, né. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar realizando esse trabalho aqui dentro do fórum, agradecer inclusive, agradecer, né, aos juízes que têm escutado o Projeto Redes, né. A gente tem a oportunidade de conseguir dizer para os juízes da custódia quem são as pessoas que a gente atende. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada. Vamos dar a palavra, então, a Luca para concluir, né? Alô? Oi? Bom, boa tarde. Bom, meu nome é Lucas Seara, eu sou advogado e, por sorte, estou
aqui integrando essa equipe do Projeto Redes aqui de São Paulo, e vou contar um pouco, na verdade, dessa interface do jurídico aqui compondo essa equipe, né? Tá aqui, ó. Controlinho. Bom, então, os primeiros passos, né? A formação da equipe, eu acho que já um ponto acertado ali foi a opção por fazer uma equipe multidisciplinar. Eu brinco, às vezes, que essa não é uma equipe, é uma trupe, né? Porque temos artistas, uma psicóloga atriz, um artista plástico, todo mundo multifacetado, com várias habilidades. Então, a gente... eu, né, chegando, né, baiano, chegando de Brasília, recém-chegado em São Paulo, me vem essa seleção. Então, eu já ligado à área social, trabalho com AIDS e com saúde, direito à saúde há muito tempo. Então, me coloquei na seleção, era o único advogado ali, eu digo, opa, então se é multidisciplinar e a coisa, eu vou entrar, né, a concorrência aqui. Bom, enfim, daí entrei, fui selecionado e reafirmo, né, o acerto de ter esse elemento, esse olhar jurídico compondo essa equipe. Porque se você vai fazer a interface com o sistema de justiça, né, ou seja, com a agência de custódia, com essas discussões do direito penal, nada mais justo, elementar do que ter alguém que possa fazer essa tradução, que possa lidar com esses ritos, com essas linguagens, com todo esse universo jurídico que muitas vezes está a par, né? Não a par, não necessariamente a par, mas, enfim, caminha por outros caminhos, digamos assim, isso foi dito aqui hoje o dia inteiro. Bom, aí fui trabalhar na articulação social como os demais colegas, né? Fiquei com a articulação da região Sudeste, uma região enorme, tem todos esses locais aí, eu não conheço, e a cidade direito ainda não conheço, né? Então, me bati bastante em tantos lugares. Para vocês terem ideia, dentro dessa região está Sacomã, que tem Heliópolis, a maior favela, né, da América Latina. Então, só Heliópolis dá um universo de possibilidades, fora todo o resto que está ali, eu não vou citar todos, enfim. Né? Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, são 2,6 milhões de habitantes nessa região, mais ou menos. No levantamento feito pela SMADES em 2015, foram localizadas 7.300 pessoas, um pouco mais de 7.300 pessoas em situação de rua, né? Maior concentração na Sé e na Moca, enfim. E, como se não bastasse, né, tá chegando na cidade, pegar uma região dura, com muita gente, eu escolhi o plantão na sexta-feira, o pior plantão, o pior dia. São mais ou menos 200 audiências, né, na sexta-feira, mais ou menos por aí, um pouco menos, 180 e tal. E muitas vezes desciam 10, 12 pessoas ao mesmo tempo para serem atendidas lá no CEAPS. Então, assim, um cara que não conhece a cidade direito, tem que atender os manos aí, ali, muito rápido, 10, 12, você pegando um pela mão, outro... Vem aqui, não, vamos conversar, você usa crack, não... Sabe, era bem... E o cara dizia para mim, olha, fica em tal lugar. E aí eu não sabia onde era, por vezes perdi, então foi... Enfim, esse é o reconhecimento assim, da dificuldade que se teve também. Bom, uau, o que foi que eu fiz? Bom. Bom, então articulando, né? Então vamos para a articulação. Aí, o que a Marília acabou de dizer, né? Quando você vai para a rede com esses casos, então você atende o cabra aqui no fórum, entende a demanda dele, e se vai para a rede levar essa demanda, levar essa situação para lá. Lá, uma vez, lá nos primeiros contatos, a própria rede já diz, então você é advogado? Então olha o seguinte, eu tenho uma pasta aqui com uns 10 casos de gente que a gente está atendendo aqui que tem questão jurídica, você pode me ajudar? E isso foi acontecendo. Então, o Eymar, né, o colega Eymar ali, que teve uma sensibilidade muito grande, não é da área jurídica, mas teve uma sensibilidade muito grande, um dia que ele me disse, olha, eu estou oferecendo seu corpício por aí. Como assim, querido? Porque quando eu vou na rede, eu digo, nós temos um advogado. Então, essa é uma oferta do projeto. Essa é uma oferta do projeto. Eu passo a ser oferecido, esse saber, esse olhar jurídico, ele passa a ser oferecido para a rede. E, a partir daí, isso ajuda a consolidar esses articuladores, nós como articuladores, não só como demandante, o cara chato que chega lá com 5 para botar lá. Eu fui num serviço, e eu cheguei lá com uma pessoa, né, a gente foi junto e tal, na articulação, chegou lá, eles me receberam super bem, foi ótimo. Aí ele disse, olha, mas só que tem essa fila aqui, tinha 50 pessoas esperando. Então, assim, eles têm toda boa vontade, mas o serviço também está abarrotado. E você vai levando mais gente. Então, também, a gente articula não só como um demandante chato, né, que vai levar a gente também está buscando solução. Nós estamos aqui para ser parceiros, buscar solução juntos. Então, nós levamos o sujeito, mas também levamos esse apoio jurídico, trazemos a demanda, fazemos essa mediação aqui com a CAN, com outros órgãos, enfim. Bom,
E nisso surgem demandas de várias ordens, né, do ponto de vista jurídico. Primeiro, obviamente, a questão penal, então as dúvidas sobre processo, enfim. E aí aparece também direito de família, então guarda de filho, questão da interdição mesmo, curatela, enfim, essas coisas. Sucessão mesmo, se herda, se não herda, se o cara foi interditado ou não. E questão previdenciária assistencial. Benefício, prestação continuada, auxílio-doença, enfim. E aí eu fiz até uma metáfora, né? Eu brinquei com a equipe um dia, a gente estava aqui no fórum, né? Do fórum da Barra Funda para a rede. Então a gente está aqui no fórum, é como se o fórum estivesse aqui atrás, a gente está aqui, a gente vê o que está acontecendo atrás, né? Aqui, mas a gente não estava se dando conta dessa dimensão da justiça. A gente estava fazendo daqui para lá, né? Daqui para o serviço. E aí é quando a gente... Opa, deixa eu passar aqui. Bom, enfim, então a gente passa, esse apoio jurídico passa a fazer parte na articulação, como eu falei, e a partir daí começa a ter atenção verdadeira com a demanda. Aí a chave vira, de que a gente devia não só estar aqui olhando para frente, mas estar aqui articulando também a justiça e esse cuidado também com a questão jurídica. Ou seja, a partir daí, aquele elemento jurídico que estava na equipe, né, que era um elemento, passa a ser substancial. Então, essa articulação, que era, né, da minha articulação, da minha parte, que era articulação social, como os outros estavam fazendo, eu passo a ter um outro lugar na equipe. E aí, um lugar que eu jogo melhor, porque o meu georreferenciamento, digamos assim, está meio devagar. No meu GPS não é tão bom aqui em São Paulo, não conheço a cidade direito, mas, em compensação, dá um suporte jurídico para a equipe, aí eu jogo melhor. Então, aí a coisa começou a ter uma outra dimensão a partir desse momento. Então, a gente assume esse lugar, né, de que existe um articulador jurídico aqui na equipe. O território da região Sudeste, a gente que meio que dividiu entre os outros. Já está chegando agora a nova articuladora também. Então, a gente redividiu isso e eu fico com essa posição, jogando como líbero, aí, e dando suporte aos demais. Não só aos demais articuladores, como a própria equipe do CEAPES, né, com a dificuldade que a Márcia trouxe aqui, que é de lidar com as questões jurídicas. Eu tenho estado mais aqui no CEAPES do que antes, né, eu fazia um plantão por semana, agora tenho ficado 3 dias aqui. Então, a própria equipe do CEAPES, que aqui quero registrar também a parceria fundamental das técnicas, dos estagiários, tem sido uma parceria muito bacana, muito construtiva. Então, também me colocando à disposição deles para essa resposta, né, o que eles precisem de dúvida, mesmo que eu não esteja no fórum, me liga no celular, manda um zap, uma mensagem, enfim, que a gente responde. Então, dá esse suporte para a equipe e tal, e para a rede. Então, as pessoas que eram encaminhadas para a rede, pela rede também, a gente fez um atendimento aqui, passa a fazer essa mediação. Então, a gente, por exemplo, acionou a CAN-CRIM, que é o Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria. Então, as pessoas têm chegado aqui, a gente coloca em contato com a CAN, faz aquela mediação, faz aquela reunião, a CAN dispara a situação dele, ou a gente vai na vara específica conversar com o defensor. Então, tenta dar uma luz para aquela pessoa, porque aquela pessoa, muitas vezes, ela acha que ela já resolveu. Então, saiu daqui e resolveu, mas às vezes tem uma multa que está pendente de um processo antigo, às vezes tem a própria cautelar que precisa assinar. Então, isso não fica claro mesmo. Então... Bom, enfim, a conversa com as equipes, com os estagiários. Bom, o que chamou a atenção? E aí as coisas que a gente já falou aqui bastante. Então, o baixo entendimento das pessoas que a gente atende, então, sobre as audiências, sobre os processos. Então, não entende o que aconteceu na audiência de custódia e nem entende que aquilo vai se prolongar, que o mérito da questão vai ser julgado ainda. Então, o cara não sabe, ele saiu dali, ele acha que já está... Né? Então, explicar isso para ele também é um trabalho, tem que, né, todo um cuidado para explicar aquilo ali. Sobre as consequências de responder a medida cautelar, então, uma das coisas que a gente viu muito, assim, o cara, ele é proibido de estar na rua após das 10 às 6 horas, né, das 10 da noite às 6 horas da manhã, mas o cara não tem em casa, ele está em situação de rua. E aí, cara pálida, como é que resolve isso? Então, essas questões são difíceis. Como é que você explicar isso para o cara em palavras simples, né? Isso aí eu não explicava. Então, e outra coisa que chamou a atenção. Na hora que a gente vai fazer o primeiro... A gente começou a atender e vai fazer o primeiro ciclo de revisão daqueles casos. Como é que estamos com esses casos? E muita gente sumiu. Por quê? Porque estava preso. Eles foram presos no decorrer do acompanhamento. Isso a gente não dava conta de quanto isso ia também
reverberar no acesso dele a bens, a serviços, ao tratamento, enfim. O cara está preso. Se ele foi preso, obviamente que ele não vai comparecer no CAPS. E tem uma dificuldade que a Andréa vem relatando sempre, que é de chegar no CAPS e a pessoa do CAPS vai discutir o caso e a pessoa do CAPS dizer: ah, mas ele foi preso 2 vezes e não acompanha o caso. Ué, você não fez nada com isso? Você nunca parou para se preocupar de como essa prisão reverbera aqui no seu trabalho? Ah, é. Aí é que o cara toma tira de que aquilo também reverbera no seu acesso. Então, também o projeto tem levado, e isso tem conscientizado, digamos assim, ou alertado, enfim. E nisso a gente tem feito as articulações, né, com a Defensoria Pública, um parceirão, a pessoa do Dr. Vitor e dos demais defensores que têm nos recebido sempre com muita efetividade, digamos assim, né, os cartórios, as varas, né, os defensores alocados nas varas também, os juízes, a CAMCRIM, que foi um parceiro que chegou depois e que está aí também, a gente está nesse namoro aí de aproximação, tá? A própria CEAPS, eu acho que a articulação jurídica ela reafirma a própria parceria com o CEAPS também, né? O SES, que a Mercedes tem mobilizado muito o SES para trazer essas pessoas aqui. Então, o caso que a Marília trouxe aqui agora, do rapaz que não sabe chegar aqui, quem tem que tomar conta disso, né? Então, tem que ter alguém da área social que traga essa pessoa aqui, enfim, que oriente. E os presídios, né? Já houve, inclusive as meninas estiveram num presídio para visitar uma das acompanhadas, né? Então, essas articulações, elas começam e elas se dão em outras bases também, a partir desse referencial jurídico. Então, isso consolida a importância de uma articulação jurídica, né, de atendimento direto ao público sobre as questões jurídicas, sobre as pendências judiciais, o suporte à equipe do projeto, né, na relação com os atores jurídicos, com o sistema, né, judicial, seja pela linguagem, pelos conceitos, pela legislação mesmo, de como os ritos, de como funciona, enfim. E aí não se trata de uma atuação de advocacia criminal. Eu não estou aqui como advogado, né? Nem foi tratado como advogado estrito sensu. Né? Eu não vou entrar com recurso, muito menos eu vou discutir com o defensor qual é a tese jurídica que vai ser levantada. Não é isso. É um acolhimento, é um encaminhamento jurídico, é uma articulação jurídica, é colocar o jurídico dentro dessa rede que a gente está falando. O Projeto Redes vem de uma atuação muito de saúde, assistência e tal, então é trazer para essa rede o jurídico também, então é articular nesse sentido. E deixar muito claro que também não quer se superpor ou se sobrepor à atuação da Defensoria Pública. Ao contrário. Muito pelo contrário. Não é esse o papel. Ao contrário, é trazer a Defensoria Pública. É talvez levar mastigado para o defensor público. Olha, a situação desse rapaz está aqui, vamos tentar aqui, ou ele passou por isso, passou por aquilo, e também tentar ajudar da forma que for a Defensoria Pública no acesso, na linguagem, no falar com aquela pessoa. Essa semana, semana passada, eu e a Marília fomos na Defensoria e tivemos uma situação que foi essa. A pessoa tinha acabado de ser presa, foi na operação da Cracolândia, enfim, e a gente buscando informação para passar para a família. A família desesperada nos acionou, né, para saber alguma informação, ela estava presa. E a pessoa da Defensoria disse: olha, vocês vão ter contato com essa família, então, olha, diga imediatamente para entrar em contato com o defensor. Porque a gente não conseguiu ainda. Então, a gente fez essa mediação entre a família dessa pessoa para que ela procurasse a Defensoria Pública e tomasse providência com relação à documentação, porque a pessoa estava presa. Além de dar informação para essa família, esclarecer a situação da pessoa, também chamar essa família para que ela tome pé da situação processual da pessoa. Por fim, né, essa articulação, como eu disse, é para articular, para aproximar atores e saberes, né, com base no aporte jurídico. E aí me lembro das coisas que trouxe, né, para o projeto da minha trajetória. E aí um conceito que eu trabalho muito, que é o conceito de tradução, que é um conceito proposto pelo professor português Boaventura de Souza Santos, que ele fala que a tradução é um trabalho intelectual e político que visa criar, entre saberes, né, entre saberes, práticas e atores, que visa identificar preocupações isomórficas e diferentes respostas que fornecem. Ou seja, esse aporte teórico é para dizer, para criar zonas de contato. Nós estamos localizados exatamente na fresta entre justiça, saúde e assistência, né? O sistema judiciário e o sistema socioassistencial. Nós estamos ali no meio. Então, o que é que a gente faz? A gente faz tradução.
A gente coloca os dois em contato. O que é que vocês pensam sobre determinado ponto? Então, vamos achar pontos de interseção, vamos achar pontos de diferença, vamos ver até onde essas interseções podem nos ajudar a articular, a caminhar juntos, ou essa diferença não nos favorece, ou favorece apenas temporariamente. Então, é identificar um pouco esses pontos de convergência, criar as zonas de contato. Né? Traduzir um pouco, não falar por, mas colocar em contato. E aí, traduzir também significa traduzir isso que está se discutindo aqui, no alto nível, né? Com o atendido também. Amanhã, quando a gente for atender uma pessoa aqui no fórum, a gente vai ter que falar para ele tudo que a gente está discutindo aqui, o que é que esse projeto está. A gente tem que ter capacidade de traduzir para essa pessoa também as coisas que estão sendo ditas aqui em alto nível, as coisas que estão sendo decididas no STF, enfim, no plano dos direitos humanos internacionais. Então, como é que isso reverbera na vida daquela pessoa? Por que ele tem direito? Entender também a demanda dele, a demanda social dele, da fome, do mau cheiro, tudo, como demanda de direito. Então, como é que você traduz aquela demanda social dele para uma demanda de direito? Para que ela chegue aqui para o doutor Patinho, para os demais doutores, para o Ministério Público, para os defensores, como uma demanda de direito. Direito no sentido, né, positivo da palavra. Então, positivista, enfim, da lei, da legalidade. Então, como é que você traduz essas questões? Então, a gente está nesse meio. Essa é a oportunidade que a gente tem de fazer isso. E acho que esse evento é justamente uma celebração, né, dessa possibilidade de zonas de contato, estar aqui conversando. Bom, e aí trouxe outra reflexão que eu venho trabalhando já há algum tempo, que é justamente isso, né, esse estar no meio. Eu coloquei ali direitos humanos e saúde, porque é de onde eu venho tradicionalmente, mas direitos humanos no sentido aqui, me permitam uma interpretação mais larga, né? Direitos humanos no sentido de garantia de direitos. Então, sistema de justiça, polícia, todo o sistema que lida com direito, né? E, por outro lado, saúde, assistência, o sistema socioassistencial. Então, o que é que eu venho pensando já há muito tempo e trabalhando, e acho que a gente trabalha muito aqui, que é o impacto político, programático e das ações de saúde sobre direitos humanos, no que se refere. Então, primeira coisa, ao acesso às necessidades de saúde e assistência de populações prioritárias. Então, a gente está falando de populações de extremo risco social, a gente está falando de travestis, a gente está falando de população que está em rua, a gente está falando de população que está no sistema prisional. A discriminação de indivíduos, né, em políticas focalizadas, que pode levar à violação de direitos, e a gente acabou de assistir aí, né, alguns episódios, enfim, nebulosos, para usar esse termo. Bom, a equidade em relação às necessidades de saúde e assistência, que podem, dadas as condições e contextos, ser diferentes para grupos específicos. Então, não adianta dar respostas únicas para grupos, porque isso não vai adiantar. Então, necessidades diferentes demandam respostas diferentes, né? E a outra via, né, de como o impacto sobre as condições de saúde, enfim, quando nos confrontamos com violações de direitos humanos. E aí eu trago 3 exemplos, né? A restrição de acesso à saúde, e aí amplio para assistência, trabalho, enfim, pela privação de liberdade. Então, quanto a privação de liberdade faz também com que a pessoa seja alijada do acesso a bens e serviços públicos, né, e direitos, enfim. A criminalização da pobreza, e aí foi falado aqui, acho que os exemplos foram dados aqui, especialmente marcando as populações em situação de rua, né? E a internação compulsória, a saúde como caso de polícia. Então, esse é um tema que está aí, né? Esse tema está pulando, então, enfim. Então, já fechando aqui, só trazer mais duas coisinhas, são cenários e desafios, acho que do projeto e de tudo isso, que é o descompasso mesmo, acho que foi falado aqui por vários, né? Entre as visões dos diversos atores, órgãos e sistemas para a questão do uso da droga, do uso problemático de droga. Então, a saúde tem uma visão, a assistência, direitos humanos, a justiça, a polícia, enfim. Então, esse descompasso, né? Opa, voltando. Alguns serviços que não consideram a questão judicial, né, como importante no cuidado, isso também já foi falado, já falei também. Bom, a importância da justiça está articulada nesta rede. Então, acho que isso, desde a manhã, vem sendo falado aqui da importância disso, acho que esse seminário diz muito disso, na medida que essas questões judiciais interferem no acesso, né, ao bem e serviços socioassistenciais, e a criação de espaços-tempo, né, de contato e diálogo entre diversos atores, instituições, para discussão de caso, para escuta, para alinhamento conceitual. Então, momentos como esse, né, para que os atores se escutem, se entendam e discutam casos, isso é importantíssimo. Acho que a experiência da promotora do Rio Grande do Norte trouxe aqui foi fundamental nesse sentido, né?
E, por fim, falar do projeto, da visão que eu tenho do projeto. Esse é um projeto piloto, e tenho falado muito com meus colegas sobre essa coisa de ser um projeto piloto e de ter baixa institucionalidade, né? Por um lado, a gente não tem o peso institucional, né? A cara passa, vamos fazer, não pode, porque tem que preencher 3 relatórios para resolver não sei o quê, 10 assinaturas. Isso aí inviabilizaria. Então, ser um projeto piloto, ter menos peso institucional, você é capaz de se movimentar melhor, então dar respostas melhores, né? Correr a cidade. O cara precisa ir hoje, agora lá. Então, agora, vamos lá. Vai. Então, isso dá uma possibilidade de você atuar com muito mais rápido, muito mais dinamismo, né? Isso é bom, no meu entendimento. A capacidade de adaptação aos contextos, então, essa história mesmo, essa mudança, a própria história que eu contei aqui da mudança, da articulação, né, para a articulação jurídica, é uma resposta. Então, a adaptação do projeto a uma demanda, então, essa capacidade de responder, de se adaptar, é por conta disso, dessa leveza institucional, né? Mas aí tem os outros lados, né? Uma articulação como essa, um projeto como esse, exige um investimento técnico e político para a legitimação perante a rede. A gente tem que ir lá todo dia se apresentar. Mas quem é você? Mas você veio você é do fórum, mas você é do fórum, mas não é da justiça? Você é do fórum, mas não é da justiça? Quem é você? Então, tem que ficar o tempo todo se afirmando, dizendo que é da Fiocruz, explicando isso e tal. Então, claro que a gente tem conseguido isso, mas isso leva tempo. O trabalho é artesanal. Né? A construção desse vínculo com cada pessoa é artesanal, é um por um. O cara mente, ele não aparece, né? Você tem que se rir, insistir, ligar e tudo mais. Então, tem tudo isso, demanda tempo, e um projeto que a gente já sabe que vai acabar em poucos meses, você tem cria uma certa segurança. Como é que você vai criar um vínculo com ele? Né? E sabendo que em outubro você não tem mais nada para oferecer, você nem vai estar aqui. Então, né? Isso é difícil também. O desenvolvimento é um desenvolvimento de uma tecnologia social complexa, então exige tempo, exige investimento maior, que talvez, né, tem a ver com o que eu falei antes, que agrega diversos olhares, e a gente precisava, talvez, de uma estrutura de transporte, de suporte, de organização mais legal nesse sentido. A Helena tem feito um trabalho fantástico, comandando essa trupe, né, personalidades bem diversas e bem fortes e tal. Mas, assim, falta mesmo. Assim, a gente poderia ter um carro para levar. A gente precisa de um cara para levar agora. Um carro. Não tem. Aí teria que ligar para fulano, ter que tentar articular. Então, talvez, se a gente tivesse uma estrutura melhor, né, se a gente institucionalizar, sem perder essa leveza, mas ganhar uma estrutura mínima que pudesse potencializar o trabalho, talvez pudesse ajudar bastante. E muito obrigado. Ok. Então, se vocês têm perguntas, as perguntas vão ser, o debate vai ser aberto depois da mesa que vem. Eu gostaria de agradecer a todos os colegas, companheiros da mesa. Eu acho que para articular política, para criar política pública, para ter o conceito, sobretudo nas políticas públicas de droga, que tem muito a ver com isso, tem que ter uma visão holística. E a visão holística, eu acho que foi dada aqui por muitos de vocês, né? E também os dados, porque as políticas públicas se construem sobre dados, sobre evidência científica, não sobre o que nós criamos, sobre o voluntarismo de fazer coisas bem, que muitas vezes não dão. Então, para todos vocês, muito obrigado e desejo para vocês que culmine a próxima mesa bem, seja um debate bem profícuo, né? Eu tenho que ir já para Brasília, então me despido de todos vocês e mais uma vez queria agradecer a Fiocruz pelo convite. Sim? Nós agradecemos a todos os membros dessa mesa, ao Dr. Rafael Franzini pela coordenação. Faremos um brevíssimo intervalo, tem um cafezinho servido ali fora, voltamos em 10 minutos para a segunda mesa desse seminário. Até daqui a pouquinho.